Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar. Quero orar por você no final desse vídeo, em cima do texto que nós vamos ler aqui, porque afinal de contas nós oramos a palavra, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Então, se você puder, abra sua Bíblia agora, vamos ler o texto que está ali no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Então, vamos ao texto, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco aqui nesse dia. Assim está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guarde. E eles sustentarão as suas mãos para que não tropece em pedra alguma. E ele respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo concluído essas tentações, o diabo afastou de Jesus até o momento oportuno. Olha que palavra e quanto ensino tem nesse texto para nós. Mas eu quero cercar um aspecto só dessa mensagem, é um aspecto muito importante, talvez o mais importante desse texto. Tem muitas coisas que nós podemos extrair daqui, mas nosso canal tem o propósito de orar a palavra, porque nós cremos que os princípios, os valores da palavra de Deus são o que norteiam a nossa vida. Então, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática para a vida toda. Nós temos a Bíblia, apenas a palavra de Deus, como única fonte de inspiração divina para nós. Nós não cremos em algumas tradições. As tradições que nós cremos, elas têm que ter respaldo na palavra para que nós possamos crer nela. E nós também não estamos debaixo de autoridade de homem algum, apenas da palavra de Deus, apenas do Senhor Jesus. Autoridade que eu falo, autoridade divina, fonte de inspiração divina, nesse sentido. Então, feito essas considerações, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus não mandou que viesse um raio contra ele, Jesus não mandou para ele poder, para que ele pudesse sumir, desaparecer. Não. Jesus usou a palavra de Deus para confrontar e derrotar o diabo. Jesus usou os textos da palavra de Deus para derrotar o inimigo, para que ele pudesse se afastar e para que as tentações não derrubassem o Senhor Jesus. Ele usou a palavra. E chega um momento que o diabo também vem e usa a própria palavra. Aqui no versículo 10, o próprio Satanás quer usar a palavra para convencer Jesus a se prostrar diante dele, convencer Jesus para que faça a vontade dele. E Jesus responde ao diabo com a palavra. Porque o diabo usa a palavra fora do contexto. Ele usa a palavra para enganar. Sim, ele usa o texto da palavra de Deus. Aqui está escrito. Porque ele conhece, ele sabe, mas ele não tem o poder do Espírito Santo. Assim como Jesus tem, assim como eu e você temos, de ter revelação e, mais do que isso, de autoridade. Ou seja, se Jesus, sendo ele o nosso Senhor, sendo ele perfeito, sendo ele o principal de todos os seres humanos aqui na terra, naquele tempo,
Ele usou a palavra de Deus para lidar com as batalhas espirituais. Por que nós vamos fazer de forma diferente? Por que nós vamos tentar, sabe, estratégias humanas? Não, nós só precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus dita da forma certa, com conhecimento, com autoridade, vai mandar o inimigo embora, vai fazer com que você vença as batalhas. Porém, muitas vezes nós temos preguiça de conhecer a palavra. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, né, e a gente fala, é muito grande, como que eu vou saber alguma coisa? Tudo começa no primeiro passo. Comece a ler os evangelhos, conheça a palavra de Deus, saiba como Deus se comunica com o seu povo. A palavra de Deus ela é compreensível. Muitas pessoas querem fazer da Bíblia, das Escrituras, algo difícil de se compreender, mas não é verdade. Quando nós estudamos, eu tenho todas as minhas formações teológicas, mas eu digo para você, tudo aquilo que é discutido no seminário, tudo que se discute na academia, né, no sentido dos estudos, do estudo universitário e tudo mais, tudo aquilo que se discute acerca da Bíblia e que gera controvérsia, fica entre 10% e 5% da palavra. Os outros 90% são muito compreensíveis, porque é a carta de um pai amoroso para os seus filhos. E as partes que são polemizadas certamente estão relacionadas a coisas que ainda vão acontecer, eventos futuros, porque aquilo que Deus já revelou para nós em Cristo, quaisquer um de nós podemos compreender. A palavra é clara, ela é objetiva, ela não requer tanta interpretação quanto as pessoas imaginam. Basta que nós leiamos com cuidado. O que nós precisamos acerca da palavra é ter revelação de Deus, e a revelação ela vem pela fé. Conheço pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa mais de uma vez e não tiveram sequer uma revelação acerca das Escrituras, continuam incrédulos. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. A Bíblia é Deus comunicando com os seus filhos, com o seu povo, a sua vontade. Então é necessário que nós venhamos ler a Bíblia com fé, com o desejo de conhecer mais sobre Deus, de entender a vontade de Deus para a nossa vida, e ela vai ser revelada para você passo a passo. Ou seja, se Jesus, sendo ele quem sempre foi e usou a palavra de Deus para vencer o inimigo, por que nós vamos fazer diferente? Não, devemos buscar e conhecer as palavras de Deus. Conhecer aquilo que Deus fala para cada circunstância da sua vida. Qual que é a luta que você está passando? Busque os textos bíblicos que falem sobre isso. Aqui no canal, pelo título de cada mensagem, você vai ter palavras que vão liberar para você promessas de Deus, vai liberar para você princípios, valores do reino que vão edificar a sua vida. Mas não deixe de ler a Bíblia. Conheça a palavra. Mas aqui no canal, Deus tem nos dado a graça de trazer todo dia uma mensagem diferente para a sua edificação, para que você possa aprender com a palavra de Deus a lutar as suas guerras e ter vitória e ser exitoso em todas elas, porque essa é a vontade de Deus para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós vivemos num país em que nós podemos acessar a tua palavra a hora que nós quisermos. Obrigado porque o nosso país é um país livre e nós temos todas as versões bíblicas disponíveis para nós. Que cada pessoa que está aqui comigo nesse momento de oração, ela tenha da parte do Senhor hoje um renovo na sua compreensão acerca do Evangelho, da tua palavra. Coloca sede, fome de conhecê-lo, ó Deus, no coração de cada pessoa. Coloca-se um desejo profundo, Pai, insaciável, de conhecer mais e mais do Senhor. E, sobretudo, Pai, que cada pessoa que está comigo aqui agora, elas tenham o entendimento aberto para a tua palavra. Traz revelação, que cada versículo, cada frase, cada capítulo, cada livro da Bíblia que essa pessoa lê, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento dela com revelação, com luz, através do teu Espírito Santo, para que ela possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E não se esqueça,
nós estamos aqui sempre orando a palavra, fazendo igual Jesus fez, orando, buscando, proclamando, declarando, crendo e vivendo a palavra, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.